Alô pessoal, aqui fala Valdeir Carvalho. Bom, ontem a gente teve o início dos debates, uma fórmula que precisa ser revista pela Bandeirante. É a primeira emissora a fazer sempre aí o início dos debates, mas uma fórmula muito ruim. O primeiro bloco foi monótono, muito chato, né? Eu acho que é necessário entender que o pessoal quer ver os debates, não é um debate entrevista, então o primeiro bloco muito ruim, mas que foi marcado, claro, pelo Ciro Gomes, né, porque ali mesmo sendo morno, conseguiu debater o seu programa de governo, onde tem projeto, tanto é que depois, na pesquisa, né, que sai da Folha de São Paulo, falando sobre o primeiro bloco, tanto é que o pessoal chegou e aprovou, né, o Ciro com 76% de aprovação, de participação ali no desempenho no primeiro bloco. Aí também temos aí a Simone Tebet, essas coisas todas. Bom, mas aí o que acontece? O segundo bloco aí já foi melhor, né? Porque nós tivemos aquele caso ali onde o Bolsonaro, né, cometeu agressões contra as mulheres, não só contra a jornalista, contra a Vera Magalhães, mas sim quando ele dá os números da violência contra a mulher, porque não abaixou e sim aumentou. Vocês sabem que a gente tem, né, nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, a gente, né, tem aqui a Márcia Fur, que sempre fala sobre essa violência, né, contra a mulher, o aumento no número de casos de feminicídios e de estupro, né, contra as mulheres. Aí muitas pessoas vão entrar com certos argumentos, mas não justifica, né? A gente tem visto aí uma violência generalizada contra as mulheres, e isso tem que ser realmente condenado. E depois, né, e aí o Bolsonaro não entende o cargo que ele, né, ocupa, que ele é presidente da República e que ele representa hoje, né, o maior cargo do Poder Executivo, e ele não aceita opiniões contrárias. Então, quando a Vera Magalhães faz a pergunta para ele e para o Ciro, ele, né, sobre a questão da vacina, então ele vai e humilha a Vera, a jornalista, e também humilha a senadora, que se saiu muito bem, né, a candidata, a Simone Tebet. Aí o que acontece, quando ele fala que a Vera é uma vergonha, que ele perde a linha, que ele perde a calma, ele se descontrola, né, e também acaba ofendendo a senadora, aí você vê as duas mulheres ali candidatas, como que elas cresceram, e aí sim elas apareceram, como que elas brilharam, né? Foi muito, a Soraya, o único bloco que ela foi muito bem, eu acho que foi nesse sentido, quando ela começou a defender, ela se revoltou de fato, naquela fala, né, grotesca, agressiva, né, do Bolsonaro. Aquilo dali não pode ser cometido por um presidente da República, ainda mais quando um debate desse vai a nível internacional, isso mancha, macula a instituição, né, presidencial, porque você precisa de um presidente equilibrado. Ciro, em 2002, perdeu uma eleição por uma fala que ele teve, que ele disse contra a Patrícia Pilar, né? E o que acontece? Falaram que ele era muito agressivo, espancador, que o Ciro nunca bateu em mulher, foi só uma fala, mas aí o José Serra pegou, fez essa fake news e ficou até hoje. E aí o Bolsonaro comete aquela brutalidade, né, contra a jornalista e contra a senadora. Então as duas mulheres, elas se unem e defendem as mulheres. A gente viu uma Simone Tebet muito preparada, né? Ela chegou e falou que ela não tem medo, não se intimidou, né, com a postura agressiva de Bolsonaro. Então parabéns a Simone, parabéns a Soraya. E também dizer, porque na hora, quando a pergunta foi feita, e a resposta, né, que a Vera fez para o Ciro, e ela fez a pergunta também para o Bolsonaro, a resposta do Bolsonaro foi tão violenta que até o Ciro perdeu a compostura. Ele poderia, naquela hora ali, ter entrado, ter defendido a Vera, né? Ele poderia ter aproveitado um momento que ele seja ali e falar, minha solidariedade a você, Vera, por diante dessa agressão, mas ele ficou tão sem noção também, que ele fala, olha, você vê o que está acontecendo, é isso daí, assim, mas ele nem conseguiu entrar, né, na hora que ele ficou desnorteado com aquela postura, né, totalmente fora de controle do Bolsonaro. Bolsonaro, a gente, né, fala que ele é parvo, que ele é beócio, mas não precisaria chegar a esse nível, né, a esse nível, descer tanto. Um Lula praticamente apagado, né,
não quis entrar no contexto do debate, ficou mais naquela... Ele não quis entrar na lama, tentou se preservar ao máximo, não conseguiu também responder às perguntas sobre a corrupção, não se defendeu totalmente ali na questão do Palocci, quando o Bolsonaro começou a atacar, e outra agressão também que o Bolsonaro cometeu como presidente da República é ter se referido a Lula como ex-presidiário, entendeu? Então o Bolsonaro, ele confunde as coisas com liberdade de expressão, agride verbalmente as pessoas, um erro da Bandeirante não ter dado o direito de resposta para o Lula, aquilo ali é uma agressão, Lula pode ter os defeitos que for, foi preso, já pagou lá no caso lá a sentença dele, né? Mas ele é um candidato também, ele é postulante ao mesmo cargo que Bolsonaro e merece respeito. Então, quer dizer, as pessoas estão confundindo a agressão com liberdade de expressão, e isso está partindo de um presidente da República que não tem condições, né? Ele não tem controle emocional para estar no cargo que está ocupando. Então, essa agressão que ele chamou Lula de ex-presidiário também tem que ser condenado, porque você tem que tratar as pessoas, negócio de 9 dedos, isso aí não pode, né? Não pode. Da mesma forma como a gente condena as agressões ao Bolsonaro, a gente condena também quando ele faz essas agressões. 9 dedos, a pessoa tem nome, né? Você não pode chegar e deteriorar ou difamar, você não pode diminuir a pessoa por causa dos seus defeitos físicos, por causa dessas situações. Você tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar os defeitos físicos da pessoa. Então, 9 dedos, isso aí é linguajar que a gente não vê nem em porta de botequim. Então, aí depois a gente teve, né, a condução dos debates, aquela coisa toda, e aquilo que a gente aguardava. Ciro Gomes, né, dominou no campo político, é a praia dele, ele puxa para aquilo ali, não adianta, ninguém tem nada contra o Ciro, não tem corrupção, não tem nada o que falar. Então, vai debater no campo político, ele tem projeto, tem proposta, é o único que se mostrou de fato ali com proposta, mas a Simone Tebet também mostrou para o que veio, é uma pessoa experiente, é uma mulher sábia, e a gente pode ter aí um segundo turno entre a Simone Tebet e o Ciro Gomes. Por causa de quê? E seria muito bom para o Brasil, porque nós teríamos de fato ali um debate sobre realmente questões econômicas, sobre políticas que devem ser implantadas e implementadas no Brasil. Então, mesmo o debate tendo sido um pouco ruim, né, pela fórmula como a Bandeirante ainda mantém, e outro, esse tal de Felipe, que é também candidato, não sei nem para o que veio, né? Não sei para o que veio, é uma coisa que precisa ser também rechaçada, precisa mudar esse tipo de coisa, porque não tem condições de um cara aquele ali disputar cargo de presidente, entendeu? Então, é isso. Então, qual foi o resumo disso tudo? Ciro foi o grande vencedor, Simone Tebet chega junto também, Lula ficou apagado, não teve aquela atuação que ele teve no Jornal Nacional, Bolsonaro, com certeza, perdeu muito com as mulheres, perdeu muito mesmo, entendeu? E a outra, a Soraya, está botando o nome dela agora para concorrer às outras eleições, até no próprio estado, e o Felipe totalmente apagado, tá bom? Eu sou o Valdeir Carvalho, tamo junto sempre, forte abraço, esteja sempre com a gente na nossa rádio Metrópole, fizemos uma transmissão do debate pela rádio Metrópole, www.radiometrópole7.webradiosite.com. Beijo no coração e até a próxima.